A existência de uma vasta confederação de maus espíritos chefiados por um demonarca, Satanás, é ensinada pelas Escrituras. O Sagrado Livro lhes chama forças ou hostes espirituais do mal. Efésios 6, versículo 12. Ele atribui a Satanás e seus anjos todo o mal que há no mundo. De onde veio Satanás? O inimigo do bem é uma criatura de Deus que se corrompeu. Ele foi criado perfeito, como perfeito é tudo que Deus faz. Esta é a revelação do céu quanto à origem do diabo. Perfeito eras nos teus caminhos, diz a Escritura, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, versículo 15. Ao criá-lo, Deus o dotou de extraordinária beleza e grande sabedoria. Fê-lo seu assistente direto e chefe dos anjos. Este glorioso ser era evidentemente a mais elevada criatura de Deus. Mas Lúcifer aninhou o orgulho no seu coração, quis ser igual a Deus. Dando a causa da sua queda, a Escritura diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28, 17. Lemos também: tu dizias no teu coração: eu subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis, pois, ser um Deus ele próprio. Isaías 14, 13 e 14. Usando para o mal a extraordinária inteligência com que Deus o dotou e ocultando seus reais objetivos, Lúcifer semeou entre os anjos o espírito de descontentamento que nele estava, as mesmas críticas contra Deus como egoísta, as mesmas críticas contra a lei divina. O que Deus estabeleceu para o bem, para a felicidade de suas criaturas, ele fez parecer que trazia o mal, que restringia a liberdade e o crescimento. A terça parte dos anjos foi assim levada a duvidar de Deus e a acompanhar Lúcifer na sua rebelião contra o Criador. O modo como Deus trata o homem pecador dá-nos por inferência uma ideia do modo como tratou os anjos que caíram. O Rei do Universo deve ter sido longânimo para com eles. Deus certamente lhes ofereceu perdão, mas o perdão foi recusado, mesmo depois de haverem eles visto que a sua causa não era justa, que estavam em erro. Confirmando-se a hoste rebelde no pecado, Deus teve por fim que expulsá-los. Nas palavras que já lemos, houve peleja no céu, e foi expulso o grande dragão, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui na terra, Satanás transmitiu o vírus da rebelião aos recém-criados pais da raça humana e através deles a todos os seus descendentes, dessa maneira mergulhando o mundo numa longa e escura noite de dor. O grande conflito iniciado no céu, a luta cósmica entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, foi decidido na terra. A Escritura diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 São João 3, 8. Cristo se fez homem para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2, 14. Os anjos das trevas são seres poderosos. Eles são capazes de personificar os mortos, reproduzindo-lhes a aparência e imitando-lhes a voz. Satanás personificou o falecido profeta Samuel quando o rei Saul consultou a feiticeira de Endor. O que o rei fez desagradou a Deus, que o puniu com a morte. O autor sagrado diz: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor a que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas 10, 13 e 14. O apóstolo São João admoesta: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. 1 São João 4, 1 a 3. O mundo em que vivemos é o campo de experiência para as ideias do arqui-rebelde. Demonstra-se aqui o efeito de um princípio que recusa reconhecer Deus, que tira Deus do seu lugar e tira-o do trono do coração,
colocando aí o próprio eu. Satanás fez isso quando quis ser um Deus e implantou a mesma ideia no homem. No dia em que dele comerdes, do fruto proibido, disse ele à nossa primeira mãe, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 5. Como resultado, desde que a sugestão do enganador foi aceita, o homem tem estado afirmando a si mesmo no lugar de Deus, fazendo a sua própria vontade em vez de a do seu Criador. Mas a filosofia egocêntrica da vida tem em si o germe da destruição, o sentimento que ela nutre, o egoísmo, o espírito de Satanás, é a raiz de todos os males. Ele separa de Deus e dos semelhantes, corrompe, torna a criatura infeliz e leva à morte. É a operação desse estranho elemento implantado no homem por Satanás que devemos à vasta discórdia imperante no mundo, as injustiças, a violência, as guerras, a doença, o sofrimento e a morte. Para salvar o homem dessa rebelião, também dos males dela resultante, Deus, mediante Cristo, manifestou o seu caráter, manifestou o seu amor. Nos 33 anos que aqui viveu, o Senhor Jesus Cristo se demonstrou a personificação do amor. Dando a sua vida para expiar os nossos pecados, nossa rebelião, Cristo não só exibiu o amor de Deus, como também se mostrou digno do nosso amor, de que o recoloquemos no seu lugar, no trono do nosso coração. A morte de Jesus nos possibilitou perdão, libertação da nossa condição de escravos do pecado, reintegração na posição de filhos. Sim, possibilitou a destruição em nós das obras do diabo. A promessa é dele próprio: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. São João 8,36. Dois poderes disputam o teu coração: Deus em Cristo de um lado e Satanás do outro lado. Na luta entre eles não há terreno neutro. Se não estamos com um, estamos com o outro. Escolhe a Cristo, escolhe a vida e o bem, escolhe agora. Se tu buscares a Jesus, encontrarás o Salvador. A ti virá manhã de luz e paz em seu amor. Se buscar